Posicionamento de mercado é a forma que as pessoas te enxergam, é a forma com que as pessoas elas vão olhar para a sua empresa, é a forma com que as pessoas elas vão se identificar com você. E por isso é importante você ter um bom posicionamento de mercado, por isso é importante você entender as necessidades do seu mercado, as necessidades que o seu público tem. Tenho num vídeo que eu falo da importância de você conhecer o seu público. E o posicionamento de mercado, ele vai te possibilitar ter muito mais ganho, ter muito mais resultado em vendas. Vamos lá. Esses dias eu estava em Lisboa, estava rodando ali próximo, andando ali próximo à Praça do Comércio, e eu vi uma publicidade, um outdoor da empresa Remax. Bom, a empresa Remax é uma imobiliária. E o que me chamou a atenção nesse outdoor, eu já conheci essa empresa, eu já vi propaganda dela espalhada por vários locais, mas o que me chamou de fato a atenção nessa publicidade foi a segmentação que ela fez. O que a Remax fez nesse outdoor que me chamou a atenção? Ela pegou uma categoria dentro da venda de imóveis, um nicho, um público específico e criou todo um material, criou toda uma estrutura para atender esse público. Que público é esse? São as pessoas que querem comprar imóveis de luxo. O que me chamou a atenção nesse outdoor foi exatamente isso. Ela se coloca como a número 1 em vendas de imóveis de luxo. Ela divulga isso, inclusive ela tem uma página específica, se eu não me engano é a Remax Collection, aonde ela expõe esses imóveis de luxo, aonde ela vende esses imóveis de luxo. Com certeza o atendimento para essas pessoas são diferentes, é um atendimento diferenciado. São pessoas que estão buscando um tipo de imóvel específico, que são os imóveis mais caros, os imóveis de luxo. Então, ela poderia simplesmente divulgar que vende imóveis. Ela poderia fazer como a grande maioria das imobiliárias fazem, que é, eu vendo imóveis. Porém, ela conseguiu entender a necessidade de um público e ela criou um produto específico para aquele público. Adivinha? Eu vi uma outra publicidade onde ela fala que ela vende 2 vezes mais imóveis de luxo do que o concorrente que está abaixo dela. Ou seja, ela vende muito mais porque ela nichou, porque ela criou uma categoria nova dentro da categoria do mercado de imobiliário. Bom, outras imobiliárias vendem, outras imobiliárias fazem isso. Confesso que eu não vi mais nenhum outro anúncio, nenhuma outra publicidade especificamente para esse mercado. Pode ser que haja, pode ser que não haja. Mas ela fez, divulgou, apostou em nichar, porque você precisa criar toda uma estrutura de atendimento, toda uma estrutura de divulgação para atender esse público. Muita gente acha que quando nicha, que quando cria uma nova categoria dentro de um mercado, que eu vou falar mais à frente, que é uma técnica muito interessante, acha que vai ter menos cliente, acha que não vai conseguir alcançar o público, uma boa quantidade de pessoas, mas exatamente ao contrário é o que acontece. Por quê? Quando você nicha, as pessoas elas têm necessidades específicas. Então, existem pessoas com necessidades específicas que você pode falar diretamente com ela e com isso você vai chamar a atenção dessa pessoa e você vai conseguir muito mais resultado porque ela vai se identificar com você, com a sua empresa. Então, quando você nicha, quando você faz esse tipo de apanhado, você consegue muito mais resultado. Vamos lá. Mas como eu vou nichar, como eu vou descobrir, como eu vou conseguir fazer com que o meu mercado, que é um mercado já tão grande, que é um mercado já tão conhecido, como eu vou conseguir algo que me faça diferente, me dê um posicionamento diferente? Bom, existem algumas técnicas, algumas perguntas que você precisa responder na realidade para que você possa entender melhor o que você pode fazer. Bom, uma das coisas que eu te aconselho é você pesquisar, é você fazer pesquisas dentro do seu mercado. Então você tem Facebook, Instagram, você tem concorrentes com site, que tem fórum, você tem ali várias informações dos clientes, o que eles querem. Então, uma das formas de você conseguir criar um novo posicionamento é você ver o que as pessoas estão perguntando e identificar o que não está sendo respondido ou está sendo respondido de forma superficial e que você pode aprofundar o assunto. Então, muitas empresas negligenciam quanto a isso. Elas não conseguem entender
que elas precisam sim de um posicionamento, elas precisam sim se destacar, mas não sabem como. E exatamente nesse fato de você pesquisar, nesse fato de você entender mais o que o seu público quer, mais as necessidades reais daquelas pessoas, esse simples fato de você ter esse conhecimento já te deixa muito à frente dos seus concorrentes, já te deixa muito aquém. Por quê? Vamos lá. As pessoas têm dúvidas. Essas dúvidas são necessidades que elas têm. E se essas necessidades você conseguir identificar e criar um produto, ou mesmo o mesmo produto, mas abordar a entrega desse produto, abordar como você fala sobre esse produto, abordar como você expõe essa necessidade para o seu cliente de uma forma que ele entenda melhor, automaticamente ele vai ver em você uma autoridade nesse assunto, ele vai ver em você alguém que pode ajudá-lo a resolver um problema. Então é muito importante, e uma das formas é exatamente você fazer esse tipo de pesquisa. Vai lá no Facebook do seu concorrente, vai lá na página dele, vê o que estão falando, vê o que estão criticando, vê o que estão falando de bom, vê as perguntas que seu concorrente nunca responde, e isso pode te ajudar muito a criar o seu posicionamento. Agora, existem algumas perguntas que você precisa fazer para criar esse posicionamento de fato. Vamos lá. Primeira pergunta que você precisa fazer é a seguinte: qual o posicionamento padrão do meu mercado hoje? O que todo mundo está falando no meu mercado hoje? O que as pessoas falam? O que é batido constantemente? O que é comum no meu mercado? Qual é o padrão do meu mercado? Então você vai lá e anota tudo que é padrão no seu mercado, tudo que é comum no seu mercado. Por exemplo, no meu mercado, todo mundo fala que o marketing digital é importante. Ok, o marketing digital é importante. Agora, você ter uma estratégia sólida, consolidada, você fazer com que a sua empresa venda todos os dias pela internet, é um outro posicionamento. Ou seja, o marketing, você ter rede social, você ter Facebook, você ter um site é importante. Agora, mais importante do que tudo isso é você ter uma estratégia sólida que te faça vender todos os dias. Então, esse vender todos os dias, esse ter uma estratégia sólida, ter uma estratégia consolidada, é um posicionamento dentro do posicionamento geral do marketing. Mas muita gente não fala. Muita gente fala que você precisa ter um Facebook, um site, um blog, que você precisa estar na rede social. Mas por que e como? Né? E como fazer para ter resultado? Então é exatamente tendo uma estratégia consolidada, onde você vai ali criar máquinas de venda que vai trabalhar para te trazer vendas, trazer clientes todos os dias. No mercado imobiliário, que é o exemplo que nós estamos dando, existe o mercado imobiliário, existe venda de imóveis. A imobiliária vende imóveis. Ok, todas as imobiliárias vendem imóveis. Agora, você falar que você é especializado em imóveis de luxo, ou seja, você é referência em vendas de imóveis de luxo para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, para as pessoas que querem comprar um imóvel mais sofisticado, mais caro. Então, você é especializado em proporcionar essa experiência para o seu cliente. É diferente. É diferente da pessoa entrar numa imobiliária qualquer perguntando, querendo saber a respeito de um imóvel de luxo, e ela entrar numa imobiliária que é especializada em imóvel de luxo. Entende a diferença? Então, qual é o posicionamento padrão do seu mercado? O que todo mundo fala, o que todo mundo repete o tempo todo, o que é muito batido na mídia, quais são o que fala as publicidades, quais são os meios de comunicação que as pessoas usam. Então você vai lá e anota tudo isso, que você vai identificar qual é o padrão do seu mercado. A segunda pergunta que você precisa fazer é o seguinte: o que está incompleto nesse posicionamento? Se existe um posicionamento padrão, todo mundo fala igual, você tem que identificar algo que está incompleto. O que não estão falando a respeito desse mercado? O que estão deixando de falar? Qual é a informação que está sendo omitida? Por quê? Qual é o interesse em omitir? Por que as pessoas não falam sobre isso? Porque não tem conhecimento? Porque não quer falar? Porque se contentou em estar dentro do padrão? Então, a segunda pergunta é essa: o que está incompleto nesse mercado? O que eu posso fazer para completar, para dar uma informação a mais? Por exemplo, imobiliária, é um mercado imobiliário, vende imóveis. Agora, existe uma empresa especializada onde ela vai te passar todas as informações sobre imóveis de luxo, o que você precisa, o que você não precisa, qual é o padrão, como é que... Então, qual é a melhor localidade? Então, ele sabe exatamente o que você precisa para ter um imóvel de luxo. Então, ali ele foi mais detalhado, não é algo, imóvel, eu quero um imóvel. Não, você ali quer um imóvel de luxo, então você tem informação mais detalhada sobre esse nicho. A terceira pergunta é:
o que está sendo apresentado de maneira superficial nesse posicionamento? O que está sendo apresentado de uma maneira muito rasa, de uma maneira muito superficial, né? Como eu falei em relação ao marketing, você precisa ter rede social, você precisa estar nas mídias sociais, você precisa ter um site, mas por quê? Por que eu preciso? Por que a minha empresa tem que estar lá no meio social? É algo superficial, é algo que todo mundo fala, é algo que não gera muito valor, não tem diferenciação. Então, quando você fala, olha, a internet é um modo que você tem de vender muito mais, é um modo que você tem de duplicar, triplicar as suas vendas, já é diferente. Eu já consigo falar com uma pessoa que não simplesmente ela precisa estar na rede social, enfim, é o que todo mundo fala. Eu vou um pouco além, entrego um pouco mais de informação útil para essa pessoa. Então eu começo a criar o meu posicionamento de forma a atender uma necessidade específica e saindo do padrão que todo mundo fala. A quarta pergunta é: o que precisa ser aprofundado e você domina? O que você domina no teu mercado? Qual é o tipo de informação que você domina que pode agregar valor para a pessoa? O que pode ser melhorado no seu mercado? Como você pode ser visto de uma forma diferente porque você está entregando algo mais profundo, algo mais informativo? Isso é muito importante para você. E a quinta pergunta é: criar um novo mercado ou assumir a liderança de algum mercado já existente? Bom, quando você cria um novo mercado, você consegue se posicionar como pioneiro, você consegue se posicionar como o número 1, porque ninguém mais faz. Então, é muito importante você ter essa ideia. Você pode, sim, se posicionar como liderança do mercado que hoje já é falado, amplamente falado. Mas você tem que olhar o seguinte: você tem capital para isso? A sua estrutura permite você brigar com grandes marcas, grandes players do mercado? Você consegue brigar com essas pessoas de igual? Se você consegue, ok, é o melhor caminho. Agora, se você não consegue, se você tem recursos limitados, se você tem uma estrutura limitada, se você está começando agora, o ideal é que você consiga achar dentro do seu mercado uma nova categoria e se posicionar como líder daquela categoria. Em vez de falar sobre todo o mercado imobiliário, você fala sobre o mercado de luxos. Em vez de falar sobre todas as áreas do marketing, você fala sobre funil e tráfego, que é a mina de ouro do marketing digital. Entende o que eu estou falando? Então, o posicionamento, quando você cria um posicionamento dentro do seu posicionamento de mercado, você consegue atrair pessoas que estão especificamente procurando aquele caminho, aquele produto, aquela forma de pensar e de falar. Então, você consegue realmente atuar na necessidade daquele cliente específico. Tiago, mas eu posso perder uma grande fatia do mercado. Ou não. Na realidade, você pode conquistar essa grande fatia de mercado que está ali oculta como um todo no mercado. Você precisa entender que quando você nicha, você não está deixando de alcançar pessoas, você está alcançando mais pessoas que têm interesse naquele seu assunto. Enquanto mais específico você for, enquanto mais mais único você for, você vai ter muito mais resultados, porque as pessoas vão vir até você. Toda vez que você criar uma peça publicitária, toda vez que você criar uma campanha de marketing, as pessoas elas vão enxergar em você aquela pessoa, aquela empresa que pode resolver o problema dela. Então, nem sempre quando você nicha, quando você cria uma categoria dentro de um mercado como um todo, quando você escolhe uma área daquele mercado para trabalhar, você está deixando de ter pessoas, clientes. Não, você está se especializando em algo que existe um mercado muito grande que você pode atender e você pode ser o pioneiro em atender esse tipo de mercado. Então, vamos lá. Pensa comigo. Se você precisa se destacar da sua concorrência, se você precisa e quer alcançar novos mercados, você precisa criar uma categoria nova, urgente, dentro do seu mercado, da onde você atua. Você precisa fazer com que as pessoas enxerguem você como único. Assim como eu falei do caso da imobiliária, da Remax, você vê, ela se especializou e divulgou isso, falando que ela é a número 1, em vendas, e ela vende o dobro das demais, enfim, ela se colocou como a especialista principal naquele assunto, especialista principal naquele tema. Então isso é muito importante. Se você quer de fato ser diferente, se você quer de fato criar uma impressão de que você é líder de um mercado, você
tem que fazer isso, você tem que descobrir qual é essa brecha de mercado. Isso é muito interessante porque quando você descobre a brecha de um mercado e você fala incessantemente a respeito daquilo, porque também não adianta falar uma vez ou outra, você tem que direcionar toda a sua argumentação em cima dessa brecha, que você achou, essa brecha que você achou no mercado. Você vai criando, as pessoas vão começar a ver em você a autoridade o suficiente para confiar em você. Então, tudo que você falar a respeito daquele assunto, as pessoas vão entender que é verdade, de que você conhece aquele assunto. Exemplo, como é que o nosso cérebro funciona? A nossa mente ela trabalha o tempo todo para poupar energia. Então, imagina como se a nossa mente, se o nosso cérebro fosse um monte de caixas e cada caixa dessa é um assunto que você já viu na vida. Por exemplo, quando nós falamos de imobiliária, então você aqui tem várias referências sobre imobiliária, sobre preço, sobre tudo que você já viu até hoje. Ok. Agora você imagina, quando a pessoa fala, eu sou uma imobiliária especializada em imóveis de luxo. Opa! Na sua cabeça você ainda não tem essa referência. Até então, eu te confesso que eu não tinha visto ainda esse posicionamento referente a imobiliárias. E quando eu bati o olho, eu comecei a pensar, eu falei, realmente eu nunca vi. Automaticamente, essa imobiliária, a Remax, ela se tornou referência na minha cabeça em imóveis de luxo. Então, olha como é que isso é interessante. Hoje, se eu ver outra empresa se posicionando dessa forma, eu tenho como referência a primeira que eu vi. Então é exatamente isso que acontece quando você se coloca como pioneiro, quando você cria um mercado novo, quando você cria uma categoria nova dentro do seu mercado, a pessoa vai olhar e vai falar assim, bom, não conheço. Automaticamente ela vai te dar mais atenção, ela vai dar mais atenção ao seu material publicitário, ela vai dar mais atenção às suas campanhas e ela vai procurar saber mais. Por quê? Porque é algo que ela não conhece, é novidade e nós temos a tendência de prestar mais atenção quando é novidade, quando é algo novo que nós não conhecemos. Então isso chama muito mais atenção do que você ser simplesmente mais um, ser genérico, ser, mais um no meio da multidão. Então, recapitulando, você precisa identificar no seu mercado as necessidades das pessoas. Você precisa identificar tudo aquilo que as pessoas estão pesquisando e não tem resposta. Ou tem uma resposta muito superficial. 2, você precisa identificar a brecha no seu mercado. Você precisa identificar qual é a brecha, o que não estão falando, o que estão deixando de falar, por que todo mundo só fala a respeito disso, por que todo mundo só bate nessa tecla. E 3, você precisa divulgar esse teu novo conceito, essa tua nova ideia, essa tua nova categoria de serviço, de produto que você criou dentro do seu mercado. Ok, eu trabalho com marketing digital, eu atendo várias empresas, mas eu atuo num ramo específico, que é o ramo que traz venda para as empresas. Agora, ok, existem vários outros segmentos dentro do marketing digital, mas que eu não atuo especificamente nesse assunto. Eu sei, eu conheço, mas eu não atuo especificamente. Por quê? Porque eu encontrei um posicionamento que estava defasado. Enquanto todo mundo fala que você precisa ter Facebook, ok, mas por que você precisa ter Facebook? Então, eu falo hoje muito a respeito de funil de venda, de tráfego, de você conseguir vender pela internet, de você usar a internet de uma forma inteligente, de você saber ser diferente, diferenciar. Então, eu falo muito sobre marketing de diferenciação também, que é um assunto muito interessante, que eu vou gravar um vídeo específico falando sobre isso. Pode ser o diferencial entre a sua empresa vender bem e vender muito bem. Então, você precisa encantar o seu cliente, você precisa ser diferente. São posicionamentos que eu vi que existem lacunas, que existem falhas no meu mercado. Então, quando eu falo de funil de venda, eu estou falando de marketing digital. Só que eu estou falando de marketing digital de uma forma que as pessoas não conhecem, que é o que traz a venda no final da linha para você, é o que faz você vender. Então, assim, esse posicionamento de mercado é extremamente importante para que você possa ter resultado. Então, toda vez que você pensar em fazer uma campanha, fazer uma divulgação, seja lá o que for, você precisa ter isso em mente. Você precisa saber
que se você fizer igual a todo mundo, você vai ser visto como todo mundo. Você não vai conseguir chamar a atenção das pessoas, você não vai conseguir ser diferente, você não vai conseguir realmente fazer com que a pessoa olhe para você e fale, ó, essa pessoa é boa no que faz. Mas por quê? Porque você não conseguiu passar para ela a segurança de que você é especialista naquilo. E ela tem muitas referências, e quando ela tem muitas referências, ela pode fazer comparações. E essas comparações é o que muitas das vezes prejudica a pequena empresa, a média empresa, porque a pessoa ela vai te comparar com os players, ela vai te comparar com aquelas pessoas que estão em evidência. Então, se você que está começando hoje, isso é uma dica muito interessante para você que está começando, você que tem um pequeno empreendimento, um pequeno negócio, é muito importante que você ache um posicionamento de mercado. Bom, eu vou te dar um caso real. A minha esposa, ela é esteticista e na cidade que nós estamos morando hoje, quando nós chegamos, já haviam muitas clínicas de estética. E quando ela começou a trabalhar, quando nós montamos a clínica de estética dela, nós ficamos com um certo receio, porque a estética também vai muito da questão da confiança, das pessoas já conhecerem a esteticista e tudo mais. E foi aí que nós começamos a criar um posicionamento. Então hoje ela atua num segmento que ela, em poucos meses, 3 meses, 4 meses, ela já é líder desse segmento dela na região, porque nós criamos um posicionamento único. Ou seja, ela é especialista em um tipo de tratamento estético. Adiantava a gente querer implementar todos os procedimentos estéticos na clínica nova, tal, não adiantava. Por quê? Porque o mercado dela aqui já era saturado, já é um mercado muito inchado, tem muitas pessoas atuando nessa área, fazendo tudo. Então nós criamos um posicionamento a respeito de um serviço e hoje ela já é vista como autoridade nesse ramo de mercado. Entende a diferença? Em 4 meses, nós conseguimos colocar ela já como referência no mercado dela. Por quê? Porque ela se posicionou. Ela teve um posicionamento que era uma brecha, uma lacuna no mercado de estética dessa região. Entende a diferença de você ser amplo e você ser específico? Então, você pode... Tiago, mas eu tenho como ter vários posicionamentos. Ok, tenha vários posicionamentos, mas... você precisa nichar isso e divulgar isso especificamente. Voltando ao caso da imobiliária. A imobiliária, ela vende imóveis comuns, ou seja, ela está no mercado imobiliário de imóveis comuns. Valores mais baixos, valores um pouco mais altos, em vilas, enfim. Ela está ali vendendo, alugando também esses imóveis. Porém, ela é especialista em imóveis de luxo. Ela criou essa nova categoria, ela criou esse mercado novo e ela está disputando ao mesmo tempo a categoria ampla, que são a categoria de imóveis, e agora ela criou um posicionamento em que ela é líder, em que ela tomou uma posição de liderança e está faturando o dobro, mais que o dobro dos seus concorrentes. Por quê? Porque ela é referência. Entendeu? Ela é vista como referência. Então você vê que ela tem 2 posicionamentos, porém ela trabalha cada posicionamento especificamente para cada público que ela quer atingir. Então essa é a sacada principal. Você precisa entender que se você conseguir criar o posicionamento, mas eu não tenho recurso para criar vários posicionamentos, escolhe um. Escolhe um posicionamento, foi o caso da minha esposa na estética, ela escolheu um posicionamento e está seguindo esse posicionamento. Daqui a pouco, ela pode ampliar e colocar outros serviços e divulgar aquele serviço de forma ampla. Mas esse serviço que destacou ela, que colocou ela em evidência, é o mercado que ela criou e ela está liderando. Vão vir outras pessoas com esse posicionamento agora? Pode ser que sim, mas quem é a líder do mercado? Entende a diferença? Agora ela é referência, os resultados dela é referência. Todo mundo que vir agora tem que provar que tem os mesmos resultados que ela, não ela provar que dá o resultado de quem está abaixo. Essa é a diferença de quando você consegue criar o seu posicionamento único, criar a sua marca única para um nicho. Agora, se a gente tentasse abranger toda a parte da estética, provavelmente nós estaríamos ainda brigando muito com as pessoas que já estão no mercado. Então, mais uma vez eu falo com você,
Procure dentro do seu mercado aquilo que você sabe que é o diferencial, aquilo que ninguém fala, mas você sabe que é o diferencial. Para isso, você vai ter que estudar muito mais o seu mercado, você vai ter que entender muito mais o seu mercado e assim você vai conseguir nichando e assim você vai conseguir reduzindo até você encontrar o seu posicionamento e falar, é isso. É esse o posicionamento que eu preciso, é esse o posicionamento que vai me fazer diferente. E olha, é incrível a diferença que você vai sentir quando você conseguir fazer isso. É incrível porque as pessoas elas começam a te enxergar de forma diferente. Você não é mais um profissional, você não é mais uma empresa, não é mais uma marca, você é a marca, você é o especialista. As pessoas começam a te enxergar como autoridade, como referência para todo o resto. Então, você deixa de ser comparado e passa a compararem as pessoas com você, né? Isso é muito interessante, principalmente para quem está começando, as pequenas e médias empresas. Isso é extremamente poderoso para você. E hoje, depois que você conseguir o seu posicionamento, divulga esse posicionamento. Crie material para divulgar esse posicionamento seu. Use a internet, use as redes sociais. Hoje, com pequenos investimentos, aí a partir de 50 euros, 10 euros até, você consegue começar a criar alguma campanha, impulsionar um material, um artigo, impulsionar um vídeo que você fale a respeito do assunto. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você começa a dar espaço para as pessoas te conhecerem. Você começa, o seu material, a sua posição, o seu posicionamento começa a expandir. E é tão interessante que as pessoas, elas, por ser algo novo, por ser algo que quando bater com a pessoa que você quer falar, a pessoa vai olhar e vai chamar a atenção dela, porque é algo forte, é algo que fala especificamente com a necessidade dela. E pronto, você vai achar ali um resultado incrível, você vai conseguir encontrar vários clientes através da internet, porque as pessoas vão se identificar com a sua marca, com o seu posicionamento. Então, se você, mas eu não tenho verba para isso, eu estou começando, eu não tenho verba, ok, vai pelo orgânico. Você sabe o que é orgânico? É o posicionamento que o Google te dá, que o Facebook, que o Instagram te dá, que o YouTube te dá. Ou seja, você começa a postar bastante conteúdo, você começa a postar conteúdo de qualidade, as pessoas começam a curtir, as pessoas começam a te seguir, você começa a criar listas, você começa a criar público, e esse público começa a engajar com você e você vai alcançando resultados. É mais demorado do que a mídia paga? É mais demorado. Porém, se você não tem como começar pagando, comece no orgânico, comece fazendo o pouquinho em pouquinho, que daqui a pouco você vai ver que os resultados vão ser incríveis e você vai estar alcançando aí muitas vendas, você vai estar alcançando muitos clientes através desse teu posicionamento, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar com a gente alguma experiência sua em ter conseguido se posicionar no mercado, dentro do seu mercado, de um grande mercado, e se posicionar numa área, numa brecha, se você identificou alguma brecha no seu mercado e quer compartilhar, escreve aqui embaixo, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam desse material. Então compartilha com elas, chama elas para ver esse vídeo e ajude essas pessoas também a se diferenciarem, a terem uma diferenciação no mercado delas, porque isso é extremamente importante e é extremamente lucrativo você ter um posicionamento único. É muito lucrativo. Você deixa de brigar com as grandes marcas, você deixa de brigar com as grandes empresas e você começa a ter o seu posicionamento, a ter o seu pedaço de mercado. Isso é incrível, isso vai te dar um gás muito grande para você que está começando, vai ser algo que vai mudar o rumo da sua empresa, é algo que vai transformar completamente a sua empresa se você fizer isso, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, posicionamento único, crie seu posicionamento único, tá bom? E não se esqueça, seja visto, encante os seus clientes e venda todos os dias.